Era difícil até mesmo caminhar, e minha mãe me pediu que eu passasse algumas semanas com ela para lhe fazer companhia e ajudá-la com algumas tarefas da casa. Fazia muito tempo que eu não voltava àquele lugar em Paranaguá. A casa continuava exatamente como eu me lembrava da minha infância, com tetos altos, pisos antigos e móveis que pareciam não ter mudado de lugar em décadas. Ela morava sozinha desde que meu avô havia falecido, e embora alguns vizinhos a ajudassem de vez em quando, a passagem do tempo era visível em cada canto. Havia cômodos que permaneciam fechados havia anos, e outros que eram usados apenas para guardar objetos que ninguém tinha coragem de jogar fora. Como durante o dia minha avó descansava bastante, aproveitei para organizar a casa. Comecei pelos quartos menos utilizados, porque era evidente que acumulavam coisas havia muito tempo. Havia caixas cheias de fotografias, roupas cuidadosamente dobradas que ninguém voltaria a usar, ferramentas antigas e móveis cobertos por uma grossa camada de poeira. Eu não procurava nada em específico. Minha intenção era simplesmente limpar um pouco e deixar a casa em melhores condições. Foi assim que cheguei a um quarto que permanecia fechado havia anos. Minha avó me explicou que aquele tinha sido o quarto do meu avô quando ele era jovem e que depois da morte dele, ela quase nunca havia voltado a entrar ali. A porta deu bastante trabalho para abrir, porque a umidade havia deformado a madeira. Mas finalmente consegui entrar. O ar tinha aquele cheiro tão característico dos lugares que passam muito tempo sem serem ventilados. Encostada em uma das paredes havia uma velha cadeira de balanço de madeira, um guarda-roupa, uma cômoda e um grande baú colocado ao lado da janela. Comecei examinando o baú. Lá dentro encontrei papéis antigos, documentos, recibos e várias pastas. Debaixo de tudo aquilo apareceu um pacote de cartas amarradas com uma fita já bastante desgastada. Todas haviam sido escritas pelo meu avô, e por algum motivo eu nunca as tinha visto. A curiosidade falou mais alto. Sentei-me no chão e comecei a lê-las uma por uma. No início pareciam cartas comuns. Falavam sobre trabalho, dinheiro e alguns problemas familiares típicos da época. No entanto, à medida que eu avançava na leitura, surgiam referências cada vez mais estranhas. Meu avô mencionava um rapaz a quem prometia ajudar financeiramente. Em outras cartas, falava do remorso que sentia por não poder assumir a responsabilidade por ele da forma como realmente gostaria. A resposta apareceu algumas cartas depois. Aquele rapaz era um filho que ele havia tido antes de se casar com minha avó. Em várias ocasiões, escrevia que desejava reconhecê-lo legalmente, mas logo em seguida explicava que fazer isso destruiria a família que havia construído anos depois. Dizia que a única coisa que podia oferecer era ajuda financeira e a promessa de nunca abandoná-lo completamente, mesmo que jamais pudesse chamá-lo publicamente de filho. Lembro-me de ter relido aqueles trechos várias vezes, porque me pareciam impossíveis de acreditar. Em toda a minha família, ninguém jamais havia mencionado algo parecido. Nem minha mãe, nem meus tios, nem mesmo minha própria avó haviam dado qualquer indício da existência daquela pessoa. Decidi guardar silêncio. Não queria falar sobre o assunto sem antes saber se aquelas cartas contavam uma história real ou se existia algum contexto que eu desconhecia. Além disso, minha avó já estava bastante debilitada de saúde, e me parecia injusto confrontá-la com algo tão inesperado. Assim, todas as noites, quando ela ia dormir, eu voltava ao quarto, abria o baú e continuava lendo as cartas na esperança de encontrar mais respostas. A primeira vez que ouvi o barulho, pensei que fosse apenas uma coincidência. Enquanto lia uma das cartas, ouvi um leve rangido vindo do quarto. Levantei os olhos e vi que a velha cadeira de balanço se movia lentamente. Não era um movimento forte. Ela apenas ia para a frente e para trás. No mesmo ritmo que teria se alguém tivesse acabado de se levantar dela alguns segundos antes. Minha primeira explicação foi o vento. A janela era antiga e imaginei que alguma corrente de ar pudesse ter movido a cadeira.
Levantei-me, examinei o quarto e constatei que tudo estava fechado. Não dei muita importância. O movimento terminou alguns minutos depois e continuei lendo até a madrugada. Na noite seguinte aconteceu de novo. Dessa vez prestei muito mais atenção, porque o barulho começou exatamente quando abri o pacote de cartas. A cadeira de balanço começou a se mover com a mesma lentidão da noite anterior, e permaneceu assim enquanto eu continuava lendo. Quando fechei a última carta e as guardei novamente dentro do baú, o movimento foi diminuindo até parar completamente. Todas as noites acontecia exatamente a mesma coisa. Eu abria o baú, tirava as cartas e poucos minutos depois, o som da cadeira de balanço preenchia o quarto vazio. Se eu parava de ler para fazer qualquer outra coisa, o balanço continuava por mais alguns instantes e depois desaparecia. Eu precisava descobrir se realmente havia alguma relação entre uma coisa e outra. Numa noite decidi fazer um teste. Não abri o baú nem entrei no quarto. Fiquei assistindo televisão com minha avó até bem tarde e depois fui direto dormir. Naquela noite a casa permaneceu completamente silenciosa. No dia seguinte repeti o experimento. Esperei minha avó ir para a cama. Voltei a tirar as cartas do baú e assim que comecei a ler a primeira, ouvi novamente o mesmo rangido da madeira. A cadeira de balanço havia começado a se mover exatamente como nas noites anteriores. A curiosidade acabou vencendo o medo. Durante os dias seguintes, comecei a investigar um pouco mais. Revirei fotografias da família, consultei registros paroquiais da cidade e até procurei antigas certidões de nascimento. Não foi fácil, porque muitas dessas informações já não existiam mais. Mas, aos poucos, começaram a surgir dados que coincidiam com o que meu avô havia escrito. Havia referências demais para acreditar que tudo fosse fruto de um engano. Cada nova informação confirmava que aquele filho realmente tinha existido. Eu não sabia o que havia acontecido com a vida dele, nem se ainda morava em algum lugar próximo. Mas já não tinha dúvidas de que aquelas cartas contavam uma história verdadeira. Tudo mudou numa tarde em que minha avó me encontrou sentado na cozinha. As cartas estavam abertas sobre a mesa e eu comparava algumas datas com documentos que havia encontrado naquela manhã. Ela entrou devagar, olhou os papéis por alguns segundos e compreendeu imediatamente o que eu estava fazendo. Nunca lhe perguntei se já conhecia aquela história. Ela também não tentou me dar explicações. Aproximou-se, organizou lentamente as cartas e me pediu com muita calma que eu as guardasse novamente no lugar onde as havia encontrado. Sua voz soava tranquila, mas carregava uma tristeza que eu nunca havia escutado antes. Antes de se levantar para ir descansar, disse uma frase que até hoje lembro palavra por palavra. Explicou que algumas histórias de família não permanecem escondidas por vergonha nem por medo do que os outros vão dizer. Às vezes permanecem ocultas simplesmente porque alguém prometeu carregar aquele segredo até o fim da vida. E quebrar essa promessa muitos anos depois já não muda o passado, apenas reabre feridas que já haviam aprendido a cicatrizar. Não insisti. Guardei todas as cartas novamente dentro do baú, fechei a tampa e devolvi cada objeto exatamente ao lugar onde estava. Naquela mesma noite aconteceu algo que me convenceu de vez a abandonar a investigação. A cadeira de balanço nunca mais voltou a se mover. O quarto permaneceu completamente silencioso, exatamente como em todas as noites seguintes. Minha avó faleceu alguns meses depois e nunca mais voltamos a falar sobre aquelas cartas. Já se passaram vários anos desde então, e eu ainda guardo na memória o nome daquele filho de quem ninguém falava. E se quisesse, provavelmente ainda poderia continuar investigando. Hoje já não resta ninguém na família que pudesse me impedir. Mesmo assim, toda vez que penso em retomar essa busca, lembro-me do som lento daquela velha cadeira de balanço, balançando sozinha em um quarto onde não havia absolutamente ninguém.
Olá, diário. Antes de tudo, quero agradecer de coração, porque o conteúdo de vocês me acompanha há tempo. Desta vez, gostaria de compartilhar um sonho extremamente perturbador que tive há algum tempo, seguido por uma paralisia do sono durante a qual vi algo ainda pior. Coloco isso entre aspas porque até hoje não sei se devo considerar ambas as experiências como simples fenômenos relacionados ao sono ou se, na verdade, vivi algo que vai muito além de qualquer explicação racional. Tudo começou naquele sonho. Eu estava com meu pai e nós caminhávamos à noite em direção à nossa casa, algo que costumamos fazer praticamente todos os dias depois de fechar o nosso negócio de família. No entanto, diferente do que acontece na vida real, no sonho estávamos passando pela região onde ficava a nossa antiga casa, cujas ruas sempre me pareceram bastante perigosas. Justamente por isso, já tive vários sonhos em que sou vítima de algum assalto ou outro tipo de crime naquelas ruas. Mas naquela ocasião, o pesadelo tomou um rumo completamente diferente. Na rua por onde caminhávamos não havia criminosos, mas sim um grupo de pessoas encapuzadas, usando túnicas tão longas que não deixavam à mostra sequer 1 centímetro de seus rostos. O mais perturbador não era a presença delas nem suas vestimentas, mas sim o que estavam fazendo. Todas cercavam uma imagem de madeira da Virgem Maria e continuavam esculpindo-a com diferentes ferramentas. Meu pai e eu ficamos completamente imóveis diante daquela cena tão incomum. Enquanto aquelas pessoas continuavam trabalhando na imagem religiosa, percebi que, de repente, a escultura de madeira começou a chorar lágrimas de sangue. Ao ver aquilo, disse ao meu pai que precisávamos ir embora imediatamente. Mal terminei de falar quando vi a imagem da Virgem se mover sozinha. Ela endireitou o corpo e, em questão de segundos, saiu correndo em alta velocidade na direção do meu pai. Naquele momento ele estava de costas. Quando a figura o alcançou, pulou sobre ele e começou a lutar, tentando derrubá-lo. No meio daquela luta, a Virgem voltou seus olhos sangrentos para mim e, quase no mesmo instante, estendeu seu braço de madeira em direção ao meu rosto, como se estivesse desesperada para me alcançar. O impacto daquela cena foi tão intenso que despertei de supetão. No entanto, quando abri os olhos no meu quarto, percebi que não conseguia mover absolutamente nenhuma parte do meu corpo. Foi durante essa paralisia que aconteceu aquilo que até hoje me faz questionar se realmente vivi uma experiência paranormal. Ao olhar para a frente, vi alguém parado dentro do meu quarto, bem ao lado da minha cama. Era uma mulher de pele escura, vestida com um hábito de freira. Embora não fosse muito alta, desde o primeiro instante sua simples presença me causou uma sensação sufocante. Ela era extremamente magra, a ponto de sua pele parecer colada aos ossos de uma forma exagerada e completamente antinatural. De repente, aquela freira começou a rir de maneira histérica. Ao mesmo tempo, uma enorme quantidade de sangue espesso começou a escorrer de suas órbitas vazias, enquanto de sua boca saía um líquido preto, muito parecido com piche quente. Durante todo aquele tempo, fiquei completamente apavorada, como jamais havia estado em toda a minha vida. A única coisa que consegui pensar foi em começar a rezar, mas sentia como se minha mente estivesse totalmente bloqueada. Além disso, por algum motivo que até hoje não consigo explicar, eu tinha a sensação de que qualquer tentativa de pedir ajuda a alguma entidade divina seria completamente inútil. Não sei como, mas de repente me lembrei de um conselho que um segurança conhecido meu havia me dado certa vez. Ele dizia que se algum dia aparecessem coisas de outro plano diante de mim, eu deveria insultá-las com muita raiva e determinação para que me deixassem em paz e não me machucassem. E acreditem ou não, foi somente quando comecei a gritar mentalmente todo tipo de xingamento contra aquela freira que ela simplesmente desapareceu no ar. Ao mesmo tempo, finalmente recuperei os movimentos do meu corpo. Mas as coisas não terminaram ali. Para tentar me distrair do que havia acabado de presenciar, peguei o celular e o liguei.
Foi então que descobri que eram exatamente 3 horas da madrugada. Como disse desde o início até hoje, não sei se devo classificar essa experiência como algo sobrenatural ou como um fenômeno completamente natural. Com o passar do tempo, conversei sobre tudo isso durante a terapia, e a explicação que recebi foi que naqueles dias eu estava atravessando um período emocional extremamente difícil. Segundo essa interpretação, isso poderia explicar, do ponto de vista psicológico, tanto a paralisia do sono quanto a visão que tive. Por outro lado, uma amiga muito ligada ao mundo do ocultismo sustenta uma explicação completamente diferente. Segundo ela, foi justamente aquele sofrimento emocional que fez com que alguma entidade se manifestasse diante de mim, como se aquela presença tivesse sido atraída pela minha tristeza. Se me perguntarem, eu não descarto nenhuma das duas possibilidades. Acredito que ambas podem fazer sentido. Mas, seja qual for a verdadeira explicação, isso não muda o fato de que essa foi uma das experiências mais horríveis que já vivi. Acredito que faço viagens astrais desde muito pequeno, embora só tenha conseguido entender o que eram quando tinha 12 anos. As primeiras lembranças que tenho de algo parecido são de quando eu tinha quase 4 anos. Na verdade, as primeiras memórias que guardo de toda a minha vida têm relação com essas situações estranhas que sempre me acompanharam. Lembro que meu pai tinha um amigo com um pequeno sítio muito aconchegante que já funcionava mais como uma casa de campo, às margens da estrada, a uns 30 minutos da cidade. Minha família frequentava aquele lugar desde antes de eu nascer. Recordo muito bem da primeira visita que ficou registrada na minha memória. Eu brincava com uma cabritinha e com um filhote de pastor alemão que mordia a sola dos meus sapatos. Em algum momento daquele dia acabei adormecendo, e só despertei quando estávamos chegando em casa. Meu pai me carregava do carro até a minha cama. Lembro de ele me deixar no quarto que eu dividia com minha irmã mais velha. Deixaram a porta aberta e o restante da família foi jantar. Fiquei ouvindo as vozes deles por um tempo, até pegar no sono novamente. Depois despertei, ou pelo menos foi essa a sensação que tive. O que me acordou foi o frio e os uivos desesperados de um cachorrinho. Quando abri os olhos, eu estava perto de uma árvore, no sítio que havíamos visitado naquela manhã. Não me lembro exatamente do que pensei naquele momento, mas recordo perfeitamente do medo que senti. Comecei a gritar pelos meus pais. Vi a luz da varanda do sítio se acender e a silhueta de alguém sair para ver o que estava causando toda aquela confusão. Na manhã seguinte acordei em casa, abraçado à minha mãe, sem entender o que tinha acontecido. Ela havia me levado para dormir com ela porque, segundo contou, eu passei a noite inteira chorando enquanto dormia. É provável que eu tenha tido outros sonhos, ou que tenha despertado e me encontrado em lugares estranhos da casa. Mas os que realmente me marcaram foram aqueles em que de repente eu acordava muito longe, cercado pela escuridão, no meio do nada. Quando meu avô morreu, viajamos até a casa dos meus avós, que ficava a cerca de 2 horas dali. Durante a viagem de volta, meu pai precisou parar várias vezes na estrada. Ele fazia isso sempre que minha mãe não conseguia conter o choro e pedia que ele encostasse o carro. Meu pai simplesmente a deixava chorar, desabafar e gritar. Quando tentava abraçá-la, ela pedia que ele se afastasse. Então ele segurava minha mão e a da minha irmã, e caminhávamos um pouco para lhe dar a privacidade de que precisava naqueles momentos. Em uma dessas paradas ao lado de um pequeno barranco, havia uma caminhonete bastante amassada, como se tivesse sofrido um acidente havia pouco tempo. Estava vazia, e nos aproximamos mais por curiosidade, ou talvez apenas para nos distrairmos enquanto minha mãe se recuperava. Meu pai pegava pedras e as lançava contra a porta da caminhonete, quase como um movimento automático,
mecânico, como um zumbi agindo sem pensar. Acho que ele ainda estava muito abalado por não conseguir ajudar minha mãe da maneira que gostaria. Eu desci o barranco até a caminhonete. Inclinei-me para dentro, tentando encontrar sangue ou qualquer coisa parecida, mas encontrei apenas uma pequena cobra sobre o banco do passageiro. Aquela cobrinha foi suficiente para que eu soltasse um grito de pavor e saísse correndo barranco acima até alcançar meu pai. Naquela noite, depois de dormir aparentemente tranquilo, despertei ali mesmo, naquele barranco, ao lado da caminhonete acidentada. Eu tinha apenas 6 anos e mais uma vez estava apavorado. E não era um sonho. Era tão real que eu sentia o mato e os espinhos machucando meus pés descalços, enquanto subia o barranco tomado pelo medo. A estrada estava completamente vazia, até que os faróis de um carro me cegaram e o som da buzina me ensurdeceu. O veículo passou muito perto de mim, parou alguns metros adiante e quando me aproximei para pedir ajuda, perdi a consciência. Acordei em casa ainda de madrugada. Despertei minha irmã e contei tudo o que havia acontecido, mas ela disse que tinha sido apenas um sonho. Eu acreditei. Acreditei por muito tempo, até perceber o que realmente acontecia comigo. Hoje, quando penso naquela ocasião, fico me perguntando se aquelas pessoas dentro do carro me enxergaram apenas como um fantasma. Na minha família, ninguém jamais acreditou nessas viagens astrais que eu fazia com frequência. Nem mesmo uma tia em quem confiei, que adorava lendas e histórias de fantasmas. Nem ela acreditou em mim. No entanto, quando entrei no ensino fundamental, fiz novos amigos. Um deles, que continua sendo um dos meus melhores amigos até hoje, vivia me convidando para ir à casa dele. A mãe dele era uma mulher muito espiritualizada e, de certa forma, acabou me explicando um pouco mais sobre aqueles sonhos estranhos. Foi ela quem me fez entender que aquilo eram viagens astrais. Ela me ensinou a não ter medo, a controlá-las um pouco e até a aproveitá-las. Aquilo mudou completamente a forma como eu enxergava tudo isso. Eu tinha 12 anos quando percebi o quanto seria difícil conviver com aquilo pelo resto da vida. Na metade daquele ano, durante as férias de verão, meu outro avô faleceu. Dessa vez a situação me abalou muito mais, porque eu já tinha a idade suficiente para compreender a morte e porque sempre fui muito próximo dele. Além disso, morávamos muito perto da casa dele. Meu avô era extremamente religioso. Sempre cuidava da igreja, e era muito comum encontrarmos padres, freiras ou membros da comunidade religiosa em sua casa quando o visitávamos. Por isso não me surpreendi ao ver tantas pessoas ligadas à igreja durante o velório, realizado em uma antiga funerária no centro da cidade. Passamos a noite inteira ali. Havia padres e freiras caminhando pelos corredores. Por volta das 3 da manhã, depois de conversar bastante com alguns primos, acabei pegando no sono. Despertei poucos minutos depois, ainda confuso. Restavam apenas os familiares, o padre da igreja e 2 dos melhores amigos do meu avô. Do lado de fora da sala onde estávamos, a poucos metros dali, outro sacerdote nos observava atentamente. Ele permanecia completamente parado. Como eu ainda estava sonolento, não conseguia distinguir sua expressão daquela distância. Não sabia dizer se demonstrava tristeza profunda ou se estava sorrindo de orelha a orelha. Levantei-me e saí da sala para preparar um café para meu pai, mas quando passei pelo lugar onde ele estava, percebi que havia desaparecido. Na manhã seguinte, enterramos meu avô em um enorme cemitério, um dos mais antigos da cidade. Era tão grande que havia até uma pequena colina dividindo o terreno em 2 partes. Quando cheguei em casa, o luto finalmente pareceu me atingir por completo. Fiquei como se estivesse doente e passei o restante do dia de cama. Por volta das 9 da noite, adormeci profundamente e despertei. Despertei no cemitério, perto do túmulo do meu avô, ainda coberto pelas coroas de flores. Eram 8 da noite, mas tudo estava estranhamente claro.
talvez por causa da lua, talvez pelo horário de verão. Não parecia tão tarde, embora o cemitério estivesse fechado, como era de se esperar naquele horário. Pensei que aquilo fazia parte do luto, que aquela viagem era algo normal, consequência das emoções intensas que eu estava vivendo. Então decidi conversar com meu avô. Era uma conversa que eu não havia conseguido ter nos dias anteriores. Mas antes mesmo de terminar a primeira frase dirigida a ele, fui interrompido por uma gargalhada distante. Isso é difícil de explicar, mas nas viagens astrais que experimento, raramente consigo ouvir com clareza a voz de outras pessoas. Normalmente só escuto cachorros latindo e outros sons de animais. Mas aquela gargalhada era absurdamente nítida, embora parecesse vir de muito longe. O cemitério era enorme e aquele som não poderia estar vindo da rua próxima, que também era extremamente deserta. Tentei continuar minha mensagem para meu avô. Assim que voltei a falar, a gargalhada ficou mais próxima e muito mais alta. Parei imediatamente. A certa distância, atrás de um túmulo ornamentado com a estátua de um anjo chorando, consegui distinguir a silhueta de um sacerdote. Não sei explicar o motivo, mas alguma coisa me fez sentir que era o mesmo padre que na madrugada anterior havia permanecido observando o velório do lado de fora da sala, onde nos despedíamos do meu avô. Ele espiava por trás do anjo. Estava olhando diretamente para mim. E sorria. Agora eu podia ver claramente. Antes que eu voltasse a pensar no meu avô, vi o sacerdote correr em minha direção até desaparecer atrás de um túmulo que ficava a poucos metros de distância. Ele tinha cabelos brancos, compridos até quase os ombros, embora fossem muito ralos e finos. Apesar disso, não parecia ser tão velho. Normalmente, quando alguma coisa me assustava durante essas viagens, eu voltava imediatamente para minha cama. Mas dessa vez não. Eu estava completamente apavorado. Muito, muito, muito assustado. E continuava preso ali, paralisado pelo medo. Vocês já tiveram aqueles sonhos em que precisam desesperadamente correr, mas as pernas simplesmente travam? Ou parecem pesadas demais para se mover? Ou por algum motivo vocês simplesmente não conseguem escapar? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. A diferença é que eu tinha absoluta certeza de que uma parte de mim realmente estava naquele cemitério, a poucos metros daquela coisa. Enquanto a risada do sacerdote ficava cada vez mais intensa, vi seus olhos surgirem por trás do túmulo ao lado do meu avô. Foi então que uma voz chamou meu nome. E em questão de segundos despertei em casa. Levantei correndo, saí do meu quarto e abracei meus pais. Até hoje tenho a sensação de que quem me despertou naquela noite foi meu avô, embora a voz não fosse a dele. Quem desejar ter uma viagem astral precisa saber que nem todo mundo consegue fazer isso e que, dependendo da sua sensibilidade, pode correr um grande perigo. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Olá, pessoas que me ouvem ou me leem. Meu nome é Miranda e hoje finalmente decidi contar algo que aconteceu comigo quando eu tinha entre 12 e 13 anos. Naquela época eu morava com minha mãe, meu irmão mais novo e meus avós em uma casa de 3 andares em um bairro residencial muito tranquilo. Entre os vizinhos existia o boato de que antes da construção daquele loteamento, o terreno havia sido um antigo cemitério. Nunca soube se isso era verdade, mas muitas pessoas diziam que em algumas casas dali realmente aconteciam coisas estranhas. E a nossa era uma delas. Meus avós sempre procuravam uma explicação lógica para tudo. Já minha mãe acreditava que existiam coisas que simplesmente não tinham explicação e por isso eram paranormais. Eu nunca soube de que lado ficar.
Bom, até aquele dia. Era aniversário de uma das minhas primas e me deixaram sozinha em casa enquanto o restante da família saía para buscar as últimas coisas da festa. Eu estava enchendo balões na sala quando ouvi passos no terceiro andar. Era longe, mas eram nítidos. Como a laje era fina, sempre que alguém caminhava lá em cima, dava para ouvir perfeitamente da sala. Parecia que uma pessoa andava tranquilamente de um cômodo para outro. Pensei que algum familiar tivesse voltado, mas logo me lembrei de que estava completamente sozinha. Não sei por que fiz aquilo, mas peguei uma faca na cozinha e comecei a subir as escadas. Enquanto subia, continuava ouvindo os passos. Porém, assim que cheguei ao segundo andar, tudo ficou em silêncio. Revirei todos os quartos e não havia ninguém. Desci pensando que talvez tivesse sido o vento. Mal coloquei um pé no primeiro andar e os passos começaram de novo. Mas resolvi ignorá-los. Pouco tempo depois, minha mãe chegou. A primeira coisa que ela me perguntou foi: "Seu tio já voltou?" Respondi que não. Acontece que assim que entrou em casa, ela também tinha ouvido os passos lá em cima. Ela subiu para verificar, e exatamente como havia acontecido comigo, os sons pararam assim que chegou ao segundo andar. Não encontramos nada e seguimos preparando a festa de aniversário como se nada tivesse acontecido. Algumas semanas depois, aconteceu outra coisa estranha. Sobre o telhado de vidro do quintal apareceu o corpo de um pássaro morto. Pensamos que fosse um filhote de pombo que tivesse caído do ninho que havia entre o madeiramento. Porém, minha mãe insistia que não era um pombo e que, além disso, ele havia aparecido longe demais para ter caído dali. 2 dias depois começaram as minhas noites de terror. Primeiro veio a sensação de que alguém me observava enquanto eu tentava dormir. Com o passar dos dias, essa presença parecia se aproximar cada vez mais. Deixou de ser apenas uma sensação. Virou uma certeza. Eu sabia que havia alguma coisa ali, algo que eu não conseguia ver, mas que estava presente. Contei tudo para minha mãe. Ela me disse para colocar uma tesoura debaixo do travesseiro e, antes de dormir, pedir proteção a Nossa Senhora. Naquela mesma noite senti o colchão afundar ao meu lado, como se alguém tivesse acabado de se sentar na cama. Eu não tive coragem de me mexer, apenas rezei repetidas vezes até finalmente adormecer. Na noite seguinte foi ainda pior. Deitei decidida a pegar no sono rapidamente. Rezei e fechei os olhos. O tempo passou e eu não conseguia dormir. Pensei em me levantar para ir ao banheiro. Quando abri os olhos, havia alguém ao lado da minha cama. Vi o rosto daquela coisa. Os olhos estavam completamente costurados. A boca também. Era algo horrível de se ver. Nunca mais senti um medo como o daquela noite. Levantei como pude e corri, chorando para o quarto da minha mãe. Nem sei como consegui explicar o que estava acontecendo em meio ao desespero. Ela entrou no meu quarto e começou a xingar aquilo que, segundo ela, ainda continuava ali. Depois me abraçou e disse que dormiríamos juntas naquela noite. Achei que tudo tivesse terminado. Eu estava enganada. Dias depois eu estava brincando com minha mãe quando subimos ao segundo andar. Ela entrou no banheiro e eu fui até o meu quarto buscar meu celular. Não acendi a luz porque não era necessário. Quando peguei o telefone, a lanterna acendeu sozinha. A luz iluminou o centro do quarto. E lá estava aquela massa novamente. Só que dessa vez parecia estar vindo em minha direção. Não me lembro de mais nada. A próxima coisa de que me recordo foi acordar no chão enquanto minha mãe me sacudia desesperadamente para que eu reagisse. A primeira coisa que fiz foi contar o que tinha visto. Ela pensou que talvez eu tivesse desmaiado e me levou até o quintal para tomar um pouco de ar. Enquanto ela tirava roupas da máquina de lavar e meu irmão brincava ao lado dela, eu o vi outra vez. Estava parado muito perto dos dois. Tão perto que senti um desespero enorme
porque nenhum deles parecia perceber sua presença. Perdi a consciência novamente. Depois disso, obviamente, começaram os exames médicos. Fui levada a neurologistas, cardiologistas, psiquiatras e vários outros especialistas. Chegaram até a pensar que pudesse ser algum transtorno psiquiátrico. Mas todos os exames davam resultados normais. Enquanto isso, eu continuava vendo aquela coisa que agora também começou a aparecer na escola. Certa vez eu estava no auditório com minhas amigas quando vi aquele ser perto de uma porta. Aquilo fazia sinal com a mão para que eu me aproximasse. Minha melhor amiga percebeu que havia algo errado comigo e conseguiu me tirar dali antes que eu desmaiasse outra vez. Em outra ocasião, aconteceu dentro da sala de aula. Sempre que aquela coisa aparecia, eu sentia como se toda a força do meu corpo desaparecesse. Passei quase 3 semanas assim. Cada vez comia menos, dormia pior, vivia com medo. Meus avós já estavam organizando uma viagem para outra cidade para que eu continuasse fazendo exames, quando minha mãe decidiu buscar ajuda por outro caminho. Certa madrugada, ela me acordou no sacode. Disse que precisávamos sair imediatamente. Eu não entendia nada, mas lembro que naquela mesma manhã, acabamos na casa de uma idosa. Ela tinha velas, imagens e todo tipo de objetos muito estranhos que eu nunca havia visto. Ela me pediu que fechasse os olhos e começou a me fazer perguntas enquanto acendia algumas velas. Não me lembro de muita coisa depois disso. A próxima lembrança que tenho é a de sair daquele quarto e sentir, pela primeira vez em semanas, que aquilo já não estava comigo. Não estava mais perto. Não estava mais ao meu redor. Minha mãe e eu nos abraçamos e começamos a chorar. Antes de irmos embora, aquela senhora disse alguma coisa no ouvido da minha mãe. Não consegui escutar, mas vi que a expressão dela mudou completamente. Quando voltamos para casa, minha mãe reuniu meus avós em um quarto. Eu fui atrás dela, mas antes que eu entrasse, ela me impediu e pediu que fosse ficar com meu irmão. Antes que a porta se fechasse, consegui ouvir apenas uma frase. Ela nunca foi o alvo. Quem queriam machucar era a Miranda. Minha mãe nunca me explicou o que aconteceu naquela madrugada, nem o que exatamente fizeram para me ajudar. A única coisa da qual tenho certeza é que, graças a Deus, desde aquele dia, nunca mais voltei a ver aquela coisa. Já se passaram muitos anos. Hoje consigo acordar todas as manhãs sem medo, mas durante a noite ainda tenho dificuldade para sair sozinha do meu quarto. Porque até hoje me lembro daqueles olhos costurados. Foi a coisa mais horrível que já vi em toda a minha vida. Obrigado por ouvir meu relato. Um dos meus parentes mais próximos construiu uma casa no meio de uma floresta muitos anos atrás. Além da casa, ele comprou cerca de 80 hectares da mata ao redor da propriedade. Eles sempre foram apaixonados por vida selvagem e a casa que construíram era realmente muito bonita. Se você a visse, pensaria que eles eram milionários. Mas por ficar tão longe de qualquer centro urbano, a propriedade não valia nem perto do que valeria se estivesse próxima de uma cidade ou até mesmo de uma pequena vila. De qualquer forma, eu costumava aproveitar aquele terreno para fazer acampamentos algumas vezes por ano. Talvez 3 ou 4 vezes. Era uma maneira fácil e segura de passar um tempo na floresta, sem precisar planejar uma trilha ou pensar em uma rota de mochilão. Bastava chegar à casa e entrar na mata. Um detalhe importante é que parte da propriedade ficava próxima de uma antiga área de exploração madeireira. O lugar estava abandonado havia muitos anos, mas ainda restavam algumas construções, e algumas delas ficavam dentro do terreno dos meus parentes. Naquela viagem resolvi explorar esses antigos abrigos.
Cheguei à casa por volta das 10 da manhã e saí para a floresta às 1 da tarde. A caminhada até o antigo acampamento de madeireiros levava cerca de 40 minutos. Não existia nenhuma trilha definida, então precisei abrir caminho pela vegetação durante todo o percurso. Quando finalmente cheguei, fiquei bastante surpreso com o estado do lugar. O abrigo parecia praticamente intocado. Não era diferente de qualquer outra cabana construída no meio da floresta e ainda habitada por alguém. Imaginei que isso acontecia porque quase ninguém visitava aquela região, ou sequer sabia que ela existia. Apesar disso, havia apenas uma cabana de pé. As outras construções haviam desabado completamente e agora eram apenas montes de madeira espalhados pelo chão. Já não dava nem para identificar o que haviam sido um dia. Fui até a cabana e consegui empurrar a porta, que abriu com dificuldade. Lá dentro havia uma longa fileira de beliches. Devia haver 8 camas de cada lado. As estruturas estavam completamente enferrujadas e a maioria dos colchões parecia ter sido destruído por roedores e outros animais ao longo das décadas. Fora isso, o lugar estava vazio. Não havia ferramentas, objetos antigos dos madeireiros, nem qualquer sinal de que alguém tivesse entrado ali desde que o local foi abandonado, mais de 50 anos antes. Passei uns 15 minutos explorando tudo, e como não havia mais nada para ver, saí dali. Como todas as outras construções tinham desabado, achei melhor não arriscar dormir dentro da cabana. Montei minha barraca a cerca de 100 metros dela e acendi uma pequena fogueira, passando algumas horas sentado ao redor. Quando o sol se pôs, alimentei o fogo e comecei a preparar o jantar. Foi justamente enquanto cozinhava que ouvi passos vindo da direção da cabana, que agora, envolta pela escuridão, já não podia mais ser vista. Só tive tempo de me levantar antes que um homem surgisse dentro do alcance da luz da fogueira. Ele aparentava ter pouco mais de 40 anos. Estava extremamente sujo, com aparência bem ruim. Talvez fosse apenas por eu estar em um antigo acampamento de madeireiros, mas ele parecia exatamente a imagem estereotipada que eu fazia de um lenhador. Eu sou um cara de porte grande, mas aquele sujeito era enorme. Grande o suficiente para me fazer sentir intimidado. Ei, amigo, estou procurando um amigo meu. Ele disse que estaria por aqui, mas não consigo encontrá-lo. Você não viu ninguém, viu? Enquanto falava, continuava caminhando em minha direção e lançava olhares pela mata como se realmente estivesse procurando alguém, ou tentando descobrir se havia mais pessoas comigo. Não, desculpe, não vi ninguém. Eu não tive coragem de dizer que aquela era uma propriedade particular e que ninguém deveria estar ali, inclusive ele. O homem sorriu e fez um leve gesto com a cabeça, como se entendesse. Depois disso, ficou apenas parado, me encarando por um tempo desconfortavelmente longo. Então desejou boa noite e desapareceu novamente entre as árvores. De repente, tudo voltou a ficar completamente silencioso. O que mais me assustou foi a rapidez com que tudo aconteceu. Quem era aquele homem? O que ele fazia ali? E onde estava o tal amigo que ele dizia procurar? Mas, sinceramente, o que mais me deixou inquieto foi a naturalidade com que ele simplesmente apareceu no meu acampamento, no meio de uma parte completamente isolada da floresta. Aquilo não parecia certo. Com essa sensação, comecei a guardar minhas coisas. Ainda não tinha decidido se iria embora, mas preferi deixar tudo pronto por precaução. Quando terminei de arrumar a mochila, acabei de preparar o jantar. Mesmo depois de comer, a sensação de que havia algo errado continuava. Então decidi que não valia a pena permanecer ali. Eu podia simplesmente voltar para a casa e evitar qualquer risco. Desmontei a barraca, coloquei a mochila nas costas e apaguei completamente a fogueira. Caminhei apenas 1 ou 2 minutos mata adentro quando ouvi passos rápidos vindo à minha frente. Parei imediatamente e permaneci parado.
Torcia para que quem estivesse vindo simplesmente passasse por mim sem me notar. Mas isso não aconteceu. Os passos vieram direto até mim. O homem parou a poucos metros de distância. Estava escuro demais para enxergar seu rosto com clareza, mas consegui perceber que ele era muito parecido com o homem que havia aparecido no meu acampamento. Devia ser o amigo que ele estava procurando. Isso, é claro, se ele realmente estivesse perdido. Seu amigo estava procurando você. Ele foi naquela direção, perto da antiga cabana dos madeireiros. Falei apontando atrás de mim. O homem permaneceu completamente imóvel. Onde ele está? Ele foi para lá. Apontei novamente. Onde ele está? Ele repetiu exatamente a mesma pergunta. Eu não conseguia distinguir sua expressão no escuro. Mas sua voz era estranhamente monótona, sem emoção, quase morta. Eu não fazia ideia do que responder. Foi então que ouvi passos atrás de mim, muito lentos, como se alguém estivesse se aproximando cuidadosamente entre as árvores, a uns 6 metros de distância. Depois de alguns segundos de hesitação, resolvi confiar no meu instinto. Comecei simplesmente a andar. Passei ao lado dele. Enquanto eu caminhava, ele virou lentamente a cabeça, acompanhando cada um dos meus movimentos. Eu sentia o olhar dele cravado em mim enquanto seguia cada vez mais para dentro da floresta. Mesmo assim, me recusei a olhar para trás. Acho que de alguma forma eu não queria demonstrar o quanto estava com medo. Quando já estava mais distante, ouvi passos se aproximando do lugar onde aquele homem estava parado. Os dois agora estavam juntos, mas nenhum deles disse uma única palavra. Era como se estivessem apenas observando eu me afastar. Assim que tive certeza de que já estava fora do campo de visão e também longe o bastante para não ser ouvido, comecei a correr pela floresta escura até chegar à casa. Não vi ninguém me seguir. No dia seguinte, contei aos meus parentes tudo o que havia acontecido. A reação deles foi estranha. Pareciam quase não acreditar na minha história. Não demonstraram preocupação alguma. Na verdade, pareciam mais confusos, ou talvez até preocupados comigo. Até hoje não sei quem eram aqueles homens, nem o que realmente aconteceu naquela floresta. Mas alguma coisa me diz que tomei a decisão certa ao ir embora naquela noite. E embora eu tenha voltado à casa dos meus parentes várias vezes desde então, nunca mais entrei naquela floresta. Até hoje não sei quem ou o que realmente vive escondido por lá.